Deus abençoe, irmãos. Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Ajuda-nos mais esta vez. Enquanto estivermos na terra, estamos fazendo a oração de Sansão. Ajuda-me mais esta vez. Não somente uma vez, mais esta vez. Porque todos nós temos a necessidade de Ti e de termos cada dia alicerçada esta segurança da revelação que o Senhor colocou em cada coração. Estamos crendo e aguardamos unicamente na Sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode ser. Um sinal eterno. Porque tu escolheste um caminho estreito, um caminho difícil. Tu tens andado na tua própria escolha. Diz o irmão Brano, agora eu posso ver isto. Moisés também teve que fazer a sua escolha. E ele preferiu estar entre aquele povo amassando barro do que ser chamado filho da filha de Faraó. E nós também. E o profeta desta era também. Agora, esta palavra que foi dada neste dia, em uma profecia, com respeito ao irmão Brana, está no parágrafo 135 em diante da mensagem Parado na Brecha. Tu tens escolhido o precioso e correto caminho, a decisão correta. E este é o meu caminho, sublinhado, meu caminho. O Espírito Santo falando de novo. Por causa desta importante decisão, uma larga porção dos céus espera por ti. Te espera. Que decisão gloriosa! Agora ouça atentamente. Que decisão gloriosa tu tens feito, e fará acontecer a tremenda vitória no amor divino. Observe você, é um verbo antes do advérbio. Vem o francês, porque esta profecia estava em francês, mas havia quem conhecia o francês na reunião. E foi para o irmão Brano e disse: eu
sei o que foi dito. Agora, o intérprete das Nações Unidas interpretou aquilo. E o rapaz não sabia nenhuma palavra. Ele falou em francês sem saber falar francês. Nunca ouviu tal coisa como falar em línguas. Ele era um batista. Simplesmente aconteceu dele entrar lá, ao ouvir aquela música, e diz que subiu lá e colocou-se de pé e me ouviu pregar. Agora, no amor divino, divino amor, como pode ser aquilo o amor divino? Se não é o Espírito Santo, o Espírito Santo é o amor divino, é o divino amor. Agora, e quando Billy e eu começávamos a rodar, ele estava dentro de uma caminhoneta. Veio, começamos a rodar, e Billy foi dormir outra vez. E isto disse: eu te darei um sinal eterno. Eu disse: Senhor, que eu esperei um pouquinho e nada aconteceu. Eu disse: qual será o sinal eterno, Senhor? Eu esperei uns poucos minutos. E logo então eu olhei para ver o Billy. Ele estava dormindo. E ele disse, Deus dizendo: eu te darei um sinal eterno. Outra vez. Ele disse: olhe na direção oeste de onde você está. E ele estava dirigindo a caminhonete. E a voz veio e falou para ele: olha em direção oeste de onde você está. E eu virei a minha cabeça assim na caminhoneta para olhar, diminuir a marcha. Vocês sabem que, ó, o Espírito do Senhor, eu senti como se pudesse gritar e chorar. E eu olhei e eu somente vi a montanha com seus cumes brancos. Eu disse: eu não sei, não vejo nenhum sinal sólido concernente àquilo. Ele disse: o seu nome está escrito sobre toda ela, sobre toda a montanha. Oh, eu pensei, o que é isto? E eu fiquei bastante fraco e comecei a parar. E o Billy levantou e disse: o que está acontecendo com o senhor? E eu segurei minhas mãos assim e o suor pingava de minhas mãos. Eu disse: Billy, algo está acontecendo. Eu sei que eu errei antes. Eu sei que falhei, Senhor. Isso daqui é o que eu disse terça-feira. Quando pregávamos, que o irmão Brana sabia que ele tinha falhado, porque tinha perdido o sentimento pelas pessoas, como Moisés perdeu, porque as pessoas não ouviram a mensagem. É por isso que ele diz aqui: eu errei antes, eu sei que falhei, Senhor. E parecia que eu podia ouvir aquele hino sendo cantado, e pessoas mistas, aleijadas, mancas, cegas e fracas, ouviam um coro, a voz de algum grande, uma voz famosa, cantando: impuro, impuro. Os espíritos malignos o guiaram. Vocês conhecem o coro. Então veio Jesus e libertou o cativo. Eu podia ver a fila dos enfermos estendidas por todos os lados. Eu tive que parar. Billy não sabia que aquilo estava acontecendo. E eu olhei para cima. Eu parei, olhei para cima da montanha e vi aqueles 7 montes. E então eu ouvi: você quer ver uma coisa? Lá haviam 7 picos no topo da montanha.
Uma montanha que tem a extensão de várias milhas. A última montanha antes de você entrar no outro lado, no outro estado. Não há nenhuma outra montanha depois daquela. E ela ia do leste ao oeste, a posição da montanha. E o topo era coberto de neve. Os 2 primeiros picos eram menores. E então um grande pico. E então outro pico pequeno. E logo um pico maior. E então um pico menor. E então um grande, enorme. E logo e longo pico da montanha coberto de neve. E eu disse: Senhor, eu não entendo o que isto significa. Ele disse: quantos picos tem lá? Eu disse: há 7. Quantas letras há em seu nome? B-R-A-N-H-A-M, M-A-R-R-I-O-N, B-R-A-N-H-A-M. Estou já no 153, parado na porta, na brecha, perdoe, parado na brecha. E lá haviam 3 picos que destacavam. Ele disse: aqueles 3 picos são a primeira, segunda e terceira puxada. O primeiro foi a primeira parte do seu ministério, um monte pequeno. Então a sua primeira puxada, um pouco mais alta, você sabe, o sinal está na mão. Então há um pequeno intervalo lá, o tempo que eu havia tirado por estar muito cansado. Muitos de vocês recordam disso. Então vem o discernimento, a segunda puxada. Agora eu tive outra, cerca poucos anos aqui, parecendo como pequenos picos. Vem de volta. Como não era o meu ministério ainda. E então vinha o terceiro. 3 é o número de conclusão. Vem o terceiro, o pico seguinte era o 5, o número da graça. E o seguinte era o 7, o número da perfeição, o fim. Amém. Estamos parados nisto. O profeta Isaías deixou escrito que Deus é Deus quem está dizendo. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Eu estava notando isto, porque que quando nasceu Jesus, ele não chamou Emanuel? Porque a Bíblia diz: será o seu nome Emanuel. Não era fácil para as pessoas depois encontrar o Emanuel em Jesus. Não era fácil. Era difícil. Mas o seu nome será Emanuel. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será. Então você vai notar, nenhum é nome. E o seu nome será Maravilhoso. Maravilhoso não é nome. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Estava citando os atributos de um nome, mas o seu nome, no singular, será. Tanta coisa para um nome só. Mas é interessante que o Velho Testamento vem mostrando estas coisas. E quando nasce um menino, ele não chama Emanuel, ele não chama Maravilhoso, que não é nome. Conselheiro, ele não chama Deus forte, ele não chama Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aí vamos a Mateus.
capítulo 1, versículo 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Aqui já deu um nome. E chamarás o seu nome Jesus, porque salvará o seu povo de seus pecados. Escute, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que é o profeta Isaías, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Vai chamar ele por nome de Emanuel, mas Emanuel não é nome. Mas vão chamar ele pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. As pessoas podiam ficar procurando no tempo de Jesus, aonde está o Emanuel? Aonde está o Messias? Aonde está o maravilhoso? O conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Pergunta para Anás e Caifás: onde ele está? Filhos, aquietai-vos. Quando ele manifestar, ele virá direto à nossa sinagoga, e eu vos avisarei. Despreocupe. E o maravilhoso já estava na terra, e o Anás e o Caifás não sabiam. E o conselheiro, o príncipe da paz, o Deus forte, já estava na terra. E o sinal que Deus diz: eu vos darei um sinal. Uma virgem conceberá. Quando ela concebeu, eles a taxaram de prostituta. Antes do casamento, um judeu nunca aceitava. Hoje é nós que parece que vai acomodando e vai aceitando, vai ter que admitir. Mas um judeu nunca aceitava uma mulher grávida antes do casamento. E daqui a pouco Maria estava grávida, uma virgem grávida. Mas como? Não tem como. Esqueceram da Escritura, esqueceram de Isaías. Deus espera passar muito tempo. Com Isaías até Jesus, 800 anos. Agora de Jesus até nós, 2000 anos. O povo esqueceu tudo. O povo só tem história, mas esqueceu de todas as promessas que naquele dia estava fresquinha. Deus estava falando, o povo estava ouvindo, só que era através de um ser humano, e era difícil aceitar que aquele Jesus que veio através de Maria, que podia ser Messias, que podia ser Emanuel, que podia ser o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai eterno. Era difícil para aceitar. Você vai pensando no tempo que nós estamos vivendo. Não é fácil para o povo aceitar um profeta que veio da América do Norte. Não dá para eles aceitar. Mas se fosse olhar na Escritura, Zacarias 14, 6 e 7, Deus estava mostrando que o sol estava enfraquecendo já na era de Lutero, de Wesley, Pentecoste, e quando chegou na era do Elias, o sol já estava quase se pondo, entardecer. Mas eles nunca olharam para a Escritura, porque faz 2000 anos, e faz mais de 2500 anos, que vem promessas com respeito ao ministério profético para o tempo final. Mas sempre a gente fica esperando que o tempo final seja lá na frente, porque ninguém quer que seja o fim aqui. Acho que nós mesmos que vamos ficando velhos, a gente não pensa que está ficando no fim. A gente ainda acha que vai fazer muita coisa ainda. Aí a hora que a morte chega, você vê, finalizou mesmo, acabou, morreu velho. Mas a gente está sempre achando que está fazendo alguma coisa e que está bem, e Deus está com a gente, você sabe que é assim. Então as pessoas
perdem a noção do que Deus já falou, do que Deus já fez, do que Deus está fazendo agora. As pessoas não conseguem enxergar isso. Elas enxergam muita coisa no mundo, mas elas não enxergam essa mensagem. Elas não enxergam um menino nascendo na manjedoura. Agora, isso foi bonito, meus irmãos, 2000 anos atrás. Maravilhoso é agora. Porque se foi maravilhoso há 2000 anos atrás, você pensa bem agora. Que aquele mesmo menino que nasceu, ele veio outra vez. Ele nasceu lá, mas ele cresceu. E aquilo era Deus feito carne, era Emanuel. Então, se alguém saísse procurando, você viu o Emanuel por aí? Não, mas o Emanuel, que é o Deus conosco, e era Jesus. Eles podiam procurar na Escritura, mesmo pela Escritura, mas não encontrava, porque eles iam procurar aquela preciosidade dos títulos do Senhor Jesus: Alfa, Ômega, princípio e fim, primeiro e derradeiro, lírio do vale, estrela brilhante da manhã, preferido entre 10 milhares. Ia procurar, cadê o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o príncipe da paz? O menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Quando esse menino foi dado para o povo, eles não fizeram nenhuma festa. Ele nasceu lá entre os animais. Ninguém fez festa para ele, e era Deus. Agora, irmãos, é nós que gostamos de aparecer. Deus não, ele esconde. Deus desce do céu e esconde na manjedoura. O boi ficou sabendo, tem uma coisa diferente aí, você viu? O cavalo tem uma coisa diferente. Não é que nem nós, não. Está chorando diferente, não berra, chora. Se eles pudessem falar, tinha algo diferente, mas não entre as grandes denominações. Estava lá no curral. Deus desceu no curral. Deus quis nascer no curral, porque ele era ovelha, e ovelha não nasce dentro de casa, nasce no curral mesmo. Até nisso ele cumpriu Bíblia, cumpriu Escritura. Ele nasceu num curral, veio num curral. Não importa que jeito, não tinha riqueza. Nós queremos hoje muita riqueza. Ele não tinha riqueza, não preocupou com isso. Irmãos, eu estou para crer que os verdadeiros eleitos, eles não são preocupados com o mundo, não são preocupados com a riqueza. Ele pode ter, mas ele não é preocupado com aquilo, não põe o coração naquilo, vive totalmente diferente, vive uma vida singela. Estou para crer que eleito é tão diferente do que muitas vezes nós pensamos. Eleito é tão simples. Eleito não faz conta para ficar quebrando cabeça ano inteiro, sofrendo, deprimido. Agora tem gente que diz: ô pastor, será que eu não sou eleito? Estou devendo tanto. Esse daí é o problema que você criou, você gerou, por falta de sabedoria. Falta de sabedoria. Estou mostrando para você ter uma vida equilibrada. Eleito vive aquela vida equilibrada. Ele não tem que olhar para a grandeza, a pompa, a aparência, a fascinação do mundo, porque tudo encanta, tudo chama atenção. As roupas de hoje chamam atenção, os carros chamam atenção. Você já pensou bem você sair com o carro farol amarrado e paralama amarrado, e você encontra uns bonitos aí na rua? Se você não tiver Deus mesmo, você fica pensando que eu precisava ter um carro daquele, desejando o carro dos outros. E isso está contrário à própria Escritura. Mas são coisas da era. Por que ninguém olha para a simplicidade? De onde veio William Branham? De uma casa de pau a pique, de um pai pobre, de uma mãe pobre. Uma mãe com 15 anos, o pai com 17 anos. Nasceu William Branham. E ele vai me registrar o menino e manda pôr um H. Tinha que completar o sinal. E Deus estava em tudo isso e ninguém sabia.
e Deus trabalha em silêncio. Deus não importa com as coisas, Deus não quer saber se todo mundo está batendo palma para Ele, Deus não é preocupado com isso. Aí que vocês calem toda a boca e saiba que Ele está falando. É como o sol, ele nasce, ele não pergunta que jeito você quer, se você vai dar graças a ele, ele nasce, ele vem fraquinho, ele fortalece, ele queima, ele volta outra vez para o lugar dele. Amanhã cedo ele está outra vez, porque ele tem que dar a volta, ele tem que girar, enquanto a terra gira. Olha ele de manhã lá outra vez, sem nenhuma preocupação. Os passarinhos, sem nenhuma preocupação. A Bíblia diz que Deus sustenta eles, e nós, homens de pequena fé, somos tão preocupados. Parece que o irmão Branco diz que os passarinhos dizem assim: ô Senhor, parece que esse povo não crê em Ti, está tudo problemático, eles não cantam como nós. Aí acorda cantando, sabiá não tem dívida, não esquenta a cabeça, compra roupa demais só para aparecer, depois não dá conta de pagar, compra móveis demais, não dá conta de pagar, faz tanta coisa. E o passarinho diz: meu Deus, o que esse povo está arrumando? Se eu tivesse a mente que eles têm, eu nunca faria isso. Estou sossegado no meu ninho, chove, dá sol, e eu estou no ninho e cubro meus filhotes, satisfeito com aquela vida. Um ser humano não vai viver debaixo de uma árvore, ele tem um lugar de morada, porque ele sabe que ele é um ser humano, ele não é um animal irracional, ele raciocina. Mas quando vem a solicitude da vida, aí você faz coisas que não podia fazer, e depois fica sofrendo a vida toda. Não tem coisa melhor do que você olhar para onde veio Jesus e se satisfazer com aquilo e prosseguir a sua vida. E tudo que vem todo dia você diz: graças a Deus, aleluia. Olha, aumentou o salário R$10, ele diz: graças a Deus. O outro diz: não, tem que dobrar 200, 300%, senão não dá. Por certo, é muita coisa que você faz, é muita compra, é muito gasto que você tem. Por que não dá um corte em tudo isso daí? Para poder viver mais sossegado, para viver mais em paz. Mas não pode que é ter o carro do ano, não pode que é morar na melhor casa e pagar um aluguel que o salário não dá conta. Não quero mexer nessas coisas. É um sinal eterno. Quando Deus dá um sinal, Ele vem na simplicidade. Vê Jesus, vê William Branham, de onde eles vieram. Procure a história de William Branham e vê de onde ele veio. Leia a Bíblia e vê de onde Jesus veio. E o que era Jesus Cristo? Deus descendo do céu, nascendo de mulher, se tornando filho, porque só tem que ser filho, nasceu de mulher. Deus se fez filho por nós, para que pudesse sofrer na carne, morrer na carne e nos dar vida eterna. Aleluia. Eu sei que eu não vou dar conta de falar tudo aqui. Um super sinal 82. Não fazendo dela uma deusa, falando sobre Maria. Agora ele simplesmente tomou emprestado o ventre da mulher, da mesma forma que ele toma emprestado esse corpo para dele pregar o evangelho. Ele toma emprestado, e da mesma forma que ele toma emprestado o seu corpo para fazer a obra que ele deseja fazer através de você, porque ele continua sendo Emanuel, um sinal, Deus com o seu povo. Ele continua sendo Deus com o seu povo. A gente tem que entender isso. Emanuel é Deus conosco, Deus com o seu povo. E Emanuel, no tempo de Jesus, era Jesus Cristo, Deus com o seu povo. E Emanuel no pôr do sol, e Emanuel no entardecer. Olha Deus com o seu povo outra vez. O povo diz: vocês são os idólatras. Eu sou crente mesmo de verdade. Eu creio nisso daqui, porque é Emanuel outra vez, e Emanuel é Deus conosco. É Emanuel com os judeus, Deus conosco era Yeshua,
é Jesus. Mas Emanuel no entardecer era Brana. Não é outra coisa. Emanuel no entardecer dando pão para nós. Emanuel no amanhecer, Jesus Salvador. Emanuel no entardecer, Jesus em William Brana revelando a palavra, abrindo o livro que estava selado com 7 selos, desde o Gênesis ao Apocalipse, o livro estava selado. Emanuel desceu. Outra vez ele fez o que fez lá atrás. Outra vez ele não quis nascer na pompa, na grandeza. Não escolheu um casal rico, mas escolheu um casal pobre. Parece de gente irresponsável. Se a pessoa veio com 15 anos e 17 anos, 18 anos, parece que responsabilidade tem? Deus foi lá dizer: isso daqui tem. Mas que tipo de pai é esse? Deus escolheu Charles Brana para ser pai aqui na terra, do ministério Deus conosco, do ministério um sinal eterno eu estou te dando, e esse sinal eterno eu estou desfrutando dele. Quando eu vejo de onde Jesus veio, de onde o William Brana veio, de onde eu vim, mais eu fico satisfeito. Eu vejo de onde eu vim, como é bom vir de galinheiro. Mas galinheiro tem que ser a galinha, galo. Mas eu passei por lá, nós tocamos as galinhas, meu pai tocou as galinhas, entrou, só ficou os bambuzinhos em volta. Depois entramos para dentro de um paiol, com meus 7, 8 anos. Eu lembro como hoje, fui essa semana lá, deu uma voltinha lá por perto, tudo mudou, a estrada mudou, muita gente morando perto, aquilo acabou. Ah, mas está melhor, está mais bonito agora. Não, é mais bonito naquele tempo. Era mais bonito há 40 e tantos anos atrás, que não tinha muita gente ali, não tinha garrafas de cerveja, latinhas de cerveja jogadas, maços de cigarro jogados. Quando tinha mais mato, que era tão difícil, e no tempo de Irmão Brana, quando ele entrava no mato, que encontrou um maço de cigarro, o Espírito Santo falou para ele: toma aquele maço, está vazio. E ele teve que pensar: mas é Deus mesmo que está mandando eu pegar isso? Um maço de cigarro? E quando ele olhou no maço de cigarro, tinha uma mensagem para ele pregar. Que coisa! O filtro do homem que pensa, estava escrito no maço de cigarro. O gosto do homem que fuma. Aí ele pregou para nós a mensagem: o filtro do homem que pensa. Se o homem pensasse, ele não fumava. E lá no próprio maço de cigarro está escrito: o filtro do homem que pensa. Só porque tem um filtro que filtra uma fumacinha, que filtra um pouquinho da nicotina, mas deixa passar o resto. E os pulmões do indivíduo vai se tornando perdido. E eles podem passar tempo, mas na velhice vai mostrar o que foi, da onde veio isto. Porque ele achou que aquele filtro eliminava. E tem aqueles que não crê no filtro e diz: vai cigarro de palha mesmo, e aí mata mesmo. A coisa é mais forte, porque pelo menos não é enganosa, é forte, já sabe dizer, é forte, já vai morrer mesmo. Então fuma cigarro de palha, fuma cigarro com filtro, para mostrar que você não tem o gosto do homem santo. O profeta disse: o filtro do homem que pensa trará o gosto do homem santo, ele deixará destas coisas. Amém, amém, aleluia. Quando eu vejo este sinal, um sinal, Deus com o seu povo, não foi só Deus com os judeus, não, Deus conosco na América. Essa mensagem que eu estou pregando para você é Deus comigo, é Deus conosco. Tome essa mensagem, escuta e se alimente de Deus. Deus está aqui. Um super sinal. Eu te dou um sinal eterno, disse Deus para William Brana. Deus vivendo no meio do seu povo.
o super sinal eterno. Isto nunca pode falhar, isto sempre será o sinal. Aleluia, amém? Aleluia. Eu não vou dar conta, tem muita coisa. Você tem a mensagem em casa, um super sinal? Vai ler, para você ver como que isso daqui é bom. Os anjos se levantaram para olhar para Deus. Estou lendo agora o parágrafo 90, um super sinal. Quando ele estava na terra, aqueles apóstolos saíram com o evangelho, que até mesmo os anjos olharam sobre os corrimãos do céu, os corredores da terra da glória, para olhar nisto. Vocês que estão anotando as escrituras, como eu vejo vocês escrevendo, 1 Timóteo 3,16, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, pois Deus se manifestou em carne, foi crido no mundo, visto dos anjos, os anjos se levantaram para olhar para Deus, quando eles uma vez balançavam seus cetros diante dele, clamando, santo, 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 quando ele estava diante dele, estava sentado ali em cima, como uma coluna de fogo, e as glórias do céu, e os anjos estavam lá, santo, 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 mas daqui a pouco eles tiveram que olhar para baixo. Oh, como isso daqui é bom! E quando ele fez homem, os anjos vieram e olharam para vê-lo. Os anjos olhando para baixo, do céu para a terra, os anjos olharam, vieram e disseram, Jeová feito carne, seguramente, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Eu te darei um sinal eterno, pois Deus foi feito carne no nosso meio, Ele habitou em carne. Isto será um sinal eterno, não somente para os pastores, para olhar e crer, mas para vocês, o tabernáculo Brana, e para todo mundo cruel, para crer que aquele é Deus. Deus deu aquele sinal. Jesus disse, como o Pai vivo tem me enviado, e vem comigo, e estava em mim, então eu vos envio. O Pai vivo para ir convosco, e estar em vós, um sinal eterno. Estes sinais seguirão aqueles que crerem. Vamos tomar isto, seja para a sua cura, para qualquer coisa que você precisa, para a sua salvação. Toma isso para você. Estes sinais seguem cada um de nós. Irmão Branham diz, chegará o tempo que, vamos dizer, o irmão chega, o irmão Jones, a minha lavoura está queimando no sol, não chove, vai para a sua lavoura agora, meu irmão, eu vou mandar uma chuva lá, chega lá a chuva chega, agora, quem faz isso é Deus. É Deus conosco. Você não crê que Deus está conosco? Deus está conosco, Deus está em nós. Aleluia. Não olhe pelo seu fracasso, não. Todos os homens tiveram fracasso. Aleluia. Vejam, eu estarei convosco mesmo em vós até o fim da terra. Eu estarei convosco no fim do mundo. Eu estarei ali convosco. Deixa eu pular mais um pouquinho aqui para me chegar neste lugarzinho muito bom. Vamos aproveitar. Parágrafo 102. E quando ele vier nos últimos dias, irmão Branham diz vier, isso daqui foi em 59, quando ele pregou. E quando ele vier nos últimos dias, nas chuvas tardias de Deus, quando ambas as chuvas temporã e a serôdia forem derramadas. Essa serôdia aqui é a fé para o rapto, ele diz noutra mensagem, que é a tardia. A temporã chegou, mas a tardia veio junto. Nós temos duas chuvas, a primeira e segunda etapa e a terceira etapa. Nós temos duas chuvas juntas, elas vieram juntas, choveram juntas. Estas chuvas chegaram para nós. Ele virá exatamente da maneira que foi profetizado dele. Haverá luz no entardecer. Ele diz, ele virá.
Ele não podia dizer naquela hora, ele está aqui. O que tinha que acontecer, Emanuel, falando à luz do entardecer, Emanuel, o mesmo Filho, a mesma luz, o mesmo Deus, que veio e habitou em carne com o seu povo no dia de Pentecostes, virá da mesma maneira nos últimos dias, pois será a luz do entardecer. Era a mesma luz, Deus virá, Deus estava ali, a luz do entardecer, Ele já havia nascido no lugar que era o entardecer, ali estava a luz, a palavra, Emanuel outra vez, Deus, Emanuel, mas agora Ele estava numa carne chamada Brana. Para o povo nós estamos doidos, mas eles creem num Deus histórico, e nós viemos tirar Deus da história agora, nesse dia final. Se William Branham veio como 7º anjo para tirar Deus da história, a esposa de Cristo está aqui, tirando Deus da história, da primeira e segunda etapa. Está tirando Ele da história, para mostrar o que foi que aconteceu, naquele período que Deus estava manifestado em carne, no entardecer. Amém. Escuta aqui, Deus através de nós, Deus conosco, Deus em nós. É o sinal, ele diz, haverá um sinal eterno. Eu não li ali para vocês. Essa daqui é de 59, essa daqui é de 63. Parados na brecha é de 63, essa é de 59. Haverá luz no entardecer, haverá um sinal eterno. Ele pregando que haveria um sinal eterno. Depois Deus chegou para ele e falou: eu te darei um sinal eterno. E ele ficou procurando, dizendo: Senhor, eu não vejo nada. Olha lá na montanha, aquela montanha tem 7 picos. E lá então, quantas letras tem seu nome, Brana? 7. É o sinal eterno que eu te dou, porque o sinal de salvação é 3 e 5. Deus estava completo ali. 3 e 5 é a graça, é salvação, é Deus te salvando. Mas agora é a revelação dos mistérios. Eu estava pensando assim, que pela Bíblia nós não temos o nome do último mensageiro, só fala a luz do entardecer. Mas se você for procurar o que é que faz parte da luz do entardecer, como a luz da manhã, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, você vem na luz do entardecer e você vai ver 7º anjo, 7º selo, 7º trovão, 7ª trombeta aos gentios. Essa é a trombeta gentia, porque haverá as trombetas judias, que tem cumprido dentro do 6º selo, e falta só a 7ª trombeta, que é Moisés e Elias, que tocará para os judeus. Mas agora, a 7ª trombeta gentia, Paulo foi a primeira trombeta, Irineu a segunda, e Martim a terceira, Columba a quarta, Lutero a quinta, Wesley a sexta, e Brana a 7ª. Aleluia. Se pudesse as pessoas entender, mas não tem nada do nome dele aqui, cadê o nome dele? Não tem nome dele aqui. Mas tem 7º selo, não está bom? Tem 7º anjo, não está bom? Tem Elias, virá primeiro e restaurará todas as coisas. Gente, no capítulo 17 de São Mateus, quando aconteceu de Moisés e Elias aparecer no Monte da Transfiguração, a hora que Jesus desceu e eles perguntaram: por que diz os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? E Jesus diz: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. O que Jesus está dizendo ali? Olha, Elias virá primeiro do que esse Moisés e Elias que foi visto ali. Elias virá primeiro, porque ele é o último profeta, mensageiro aos gentios. Ele virá primeiro, para depois vir Moisés e Elias para os judeus. Mas Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. O que é isso? É Deus conosco. Luz do entardecer é Deus conosco. Luz do amanhecer era Deus conosco. E agora a luz do entardecer, Deus conosco. Sinal, Deus deu um sinal para o profeta Isaías: diga sobre este sinal, eu te dou um sinal. Mas aqui agora ele veio: eu te darei um sinal eterno. Sinal eterno, que é o 7, e que são exatamente, está ligado ao nome do irmão Brando, porque foi Deus quem perguntou para ele: quantas letras tem o seu nome? Te dou um sinal eterno. Você viu os picos? Tem 3 picos grandes.
um menor, outro maior, outro maior ainda. É porque a primeira e a segunda etapa, e esse pico maior é a terceira etapa, é a terceira puxada do seu ministério. E alguém ainda vem e diz que o homem não teve as 3 puxadas. Ele teve até no nome, a terceira puxada está no nome dele. A terceira puxada estava no HM. Ali estava a terceira puxada: eu te darei um sinal eterno. Aleluia. Glória a Deus. E isto está suposto a atrair as pessoas. Escuta aqui, meus irmãos. Quando Deus deu um sinal, 103 e 104. Vamos ver aqui se dá tempo, né? 103 e 104. Um super sinal. Quando Deus deu um sinal, este será um sinal: Deus estará habitando em carne. Ele pensou que aquilo atrairia as pessoas. Isto o fez, pois tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder para se tornarem filhos de Deus. Este foi Jesus Cristo. 104. E isto está suposto a atrair as pessoas na luz do entardecer. Ele atraiu. Olha aqui, Deus em carne. Deus pensou que isso daí seria muito bom, que Deus em carne atrairia as pessoas. Aí Deus pensou: olha, isso daqui é muito bom, eu vou descer em carne. Ele desceu em Jesus Cristo. Aí na luz do entardecer, Deus vinha atrair as pessoas outra vez. Desci em carne. Oh, meu Deus do céu, como que esse povo não consegue enxergar nada? Cego, nu, infeliz, não sabe, porque está dentro da era de Laodiceia. Eles nunca saem de lá. Tem um amor pela era de Laodiceia que não larga essa era de jeito nenhum. Sai dela, povo meu. Aleluia. Isto está suposto a atrair pessoas na luz do entardecer. Quando aquela mesma luz aparece, Deus e Cristo são um. Eu não disse para vocês que o que tinha acontecido com Jesus Cristo era isso? Eu e o Pai somos um. E quando chega na luz do entardecer, Deus e Cristo é um, porque Cristo está no profeta. Olha, um outra vez, aí não é 2 não, é um outra vez. Mas você quer ver Deus? Olha no homem. Olha nele. Quer ver Deus? Olha no homem. Deus está no homem outra vez. Amém. Aleluia. Deus e Cristo são um. Pedro disse: sabeis vós que a este mesmo Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez, tanto o Senhor como Cristo, um sinal que falariam mal. Mas as luzes do entardecer estão aqui. Amém. Aleluia. 106. Agora estou lendo um super sinal. 106. As luzes do entardecer. Se estamos andando na luz do entardecer, o sinal do entardecer, então isto tinha que ser a mesma luz e o mesmo sinal, um sinal eterno. Então, os mesmos sinais seguirão a luz do entardecer. Ufa! Vê você isto? Pode você compreender isto? Esta é a mensagem. Ele está dizendo desse Natal, que ele pregou perto do Natal. As luzes do entardecer, os sinais do Messias acompanhando isto, acompanhando a mensagem, as luzes do entardecer estão aqui. Aleluia. Haverá um sinal que lhe será dado. 106. 108 agora. E estes sinais seguirão. As obras que faço, vós também as fareis, até mesmo mais do que estas, pois eu vou para o meu Pai. Haverá luz outra vez no entardecer. Este dia escuro que estamos atravessando, mas por 40 anos as nuvens têm sido dissipadas. Ele estava falando daquele período dele. Dentro de 40 anos o povo estava em trevas. Mas ele diz, dentro de 40 anos as luzes têm sido as trevas têm sido dissipadas, as nuvens têm sido dissipadas, porque havia escuridão, mas no entardecer haverá luz. Amém? Através da primeira reforma, de trazer a mensagem que Deus e Cristo são um, que Deus foi manifestado em carne. Ele escolheu habitar em carne humana, e hoje eles fazem dele algo assentado em um trono, eles fazem dele algo pré-histórico, outros querem levá-lo de volta para ser um filósofo, outros querem falar dele como um profeta, mas irmão, ele é Deus em você, Deus manifestado em carne. Agora, gente, eu não posso crer que ele é Deus em mim
antes de crer que ele era Deus em William Branham. Porque a luz do entardecer não somos nós. A luz do entardecer foi o irmão Branham e o povo do entardecer do oeste dos Estados Unidos. Nós não somos do entardecer. Nós já estamos chegando no amanhecer outra vez. A luz do entardecer foi lá. Nós estamos falando dela porque somos o que damos sequência a esta luz. Nós carregamos aquela luz, assim como o sol não parou, veio lá do leste, Jesus, e ele veio às eras quentes, mas ele veio, e aquilo ali matou os irmãos ao meio-dia, na era de Columba, e veio descendo, aí o sol foi ficando mais fraco, para as 3 horas da tarde, Lutero, Wesley, Pentecostes, chegando ali, e lá para as 5 da tarde, chegando William Branham, e nós somos também do entardecer, nós estamos junto com o mensageiro, da 1/10 hora, das 5 horas da tarde, das 5 às 6, que tempo nós temos de trabalho? Quase nada. Esse é o lado espiritual da igreja. Aí você toma aquela luz, diz, o sol desapareceu. Por quê? O profeta saiu da terra, o sol desapareceu. E você diz, agora como fazemos? Nós temos luz. Estas que são as virgens prudentes, elas têm luz, elas tomaram a luz do entardecer. Quem não tomou a luz do entardecer, está com a luz dos pentecostais, eles estão cegos em batismo trinitariano até hoje. Mas quem tomou a luz do entardecer de William Branham, quando Deus veio no entardecer, você caminha com esta luz à noite. Eu pude ontem perceber um pouquinho, quando as luzes lá em casa ficou apagada, acabou a energia desde as 2 horas, e prometido voltar às 5h30 e não voltou, e se voltar às 5h30 era tão bom que ainda está durante o dia, mas quando voltou já era 6h30, tudo escuro, e você vai para lá e para cá, e cadê vela? Vai comprar vela, vamos dar um jeito, fazer alguma coisa. Mas se tivesse luz, irmão, não precisaria da vela. É a luz que é boa, você tem que dar valor à luz, à palavra do dia. É naquela hora que tudo ficou escuro, que você diz, a gente paga caro a energia, mas como é boa a energia. Ela é boa porque ela clareia, mas não tinha ela naquela hora. Como é duro viver numa hora que não tem a luz, que foi desligada a luz do lar, foi desligada a luz do pastor, a luz do ministério. A luz desta irmã, deste irmão, deste moço, desta moça, como caminhar em trevas, para você ficar pegando velhinha da Pentecostal e da Igreja Unida e disso e daquilo. Mas quando você tem a luz do entardecer, você toma esta luz, caminha meia-noite. Aí eu vi que os selos foram revelados, peguei a luz dos selos da meia-noite. Aí comecei a descer a madrugada e a coisa ficou boa, e eu estou enxergando, mas está escuro, eu não estou na escuridão. Aleluia! A igreja não está na escuridão, a igreja está em luz. Ela tem a revelação dos selos. A revelação dos selos foi dada à meia-noite. À meia-noite veio uma voz dizendo: o noivo vem aí. Saíram ao encontro. Aí pegamos a luz do profeta do dia, aquela luz da revelação dos selos, e hoje nós estamos quase de manhãzinha no relógio divino, quase de manhã, porque o evangelho já está quase chegando lá no leste outra vez. Só essa entrada da China, que entra por todo lado, quando de primeiro nós tínhamos ditado, isso veio da China, mas de primeiro, quando você falava isto, até estava criticando, mas nós já tínhamos ditado certo, veio da China. A China tem entrado em todos os países, porque ela é lá do leste, ela está mostrando que o sol está voltando para lá outra vez. Olha, ela está infectando o comércio no mundo inteiro. Agora nós deveríamos perceber isso. O natural está explicando. Quando eu vejo isso, você vê essas coisas de R$1, diz, como pode vir da China por R$1? Nem no Brasil se faz de R$1, entende? Mas vem da China e chega aqui por R$1. Dá para vender R$1 e ainda a pessoa que vende está ganhando ainda. Por R$1, você não dá valor, dá para comprar, olha só, 7 pãozinhos, em algum lugar 3 pãozinhos, 4 pãozinhos. Essa é a luz final, gente. Nós temos que ver, já está chegando no Oriente outra vez, é porque o Evangelho está voltando para o judaísmo outra vez.
e os gentios estão sendo deixados na escuridão da meia-noite, quando os selos foram revelados, e eles não tomaram a luz da revelação dos 7 selos, eles estão em trevas, inclusive gente da mensagem do profeta, que não recebeu a terceira etapa, então elas estão em trevas, elas estão caminhando às apalpadelas, mas a verdadeira luz está aqui. Esta é a palavra do dia, Deus conosco outra vez. Deus conosco, Jesus Cristo. Deus conosco estava em William Branham. Deus conosco está na esposa de Cristo, o corpo místico dele, aqui, agora, no quíntuplo de Efésios 4:11. Está novamente Deus conosco. Obrigado, Senhor, porque podemos ver estas mínimas coisas. Isso dá um gozo na alma da gente e dá força na velhice para a gente viver mais um pouco. E dá-me força, Senhor, para continuar pregando estas verdades, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá-me força, Senhor, dai força para a sua igreja, dai força ao seu povo, para a tua glória. Amém, Senhor, amém. Nunca me deixes esquecer do teu amor, Jesus. Antes que eu possa engrandecer, leva-me até a cruz. Quero estar pronto a caminhar para chegar à tua cruz. Guia meus passos em tua luz, ao Calvário me conduz. Quero estar pronto a carregar a minha cruz, Senhor. Meu cálice quero esvaziar pela gratidão e Quero estar pronto a caminhar para chegar à tua cruz. Guia meus passos em tua luz, ao Calvário me conduz. ao Calvário